Agora vamos falar um pouquinho das bombas centrífugas, né? Então, bombas centrífugas elas funcionam por esse conceito que a gente costuma chamar de força centrífuga, né? Como se houvesse uma força que empurra o fluido para fora. Aqui a gente consegue olhar um exemplo, por exemplo, né, desse rapaz girando um balde e conforme ele gira esse balde, a água não cai do balde, né? A água tende a ficar na superfície. É a mesma coisa que acontece na nossa máquina de lavar roupa, né? Se a gente fosse ser rigoroso do ponto de vista físico, a gente diria que não é bem uma força centrífuga, né? Não existe uma força centrífuga. Na verdade, é uma questão da gente estar olhando do referencial diferente, né? Do referencial não inercial. Mas isso é assunto para uma próxima aula. O mais importante aqui é a gente tem dois componentes desse tipo de bomba. Então a gente vai ter os dois principais, o rotor, que é o que vai fornecer tanto velocidade quanto pressão para essa bomba, e o que a gente chama de carcaça ou voluta. Essa carcaça aqui, que a gente discutiu um pouco lá na parte da física, ela vai tender a aumentar o diâmetro dela, o que vai fazer que a gente perca em velocidade, mas ganhe em pressão. Então a gente vai ganhar velocidade e pressão no rotor, graças a uma energia acionadora, e a gente vai tender a perder em velocidade, mas ganhar em pressão na carcaça. Assim a gente ganha em pressão duas vezes e consegue aumentar a pressão do nosso fluido. Esse é o tipo de bomba mais usado na indústria, principalmente porque ela é mais acessível, mais barata e atende muito bem as demandas. A gente tem também esse material que é o difusor, que vai servir também para direcionar para a saída. Então o difusor é uma parte estática, né? Enquanto o rotor é rotativo, o difusor é estático. Então vamos enxergar aqui um pouquinho os rotores, né? Então a gente tem rotor totalmente fechado, semi-fechado e o rotor aberto. Vamos olhar os desenhos aqui. Aqui a gente tem um semi-aberto e aqui a gente tem modelos mais abertos, né? Geralmente é mais eficiente a gente ter um rotor mais fechado. Só que se o fluido que a gente estiver bombeando for ou muito viscoso ou muito sujo, ele pode emperrar, pode ser mais difícil de bombear e a gente acaba usando esses rotores mais abertos. Então isso é uma escolha que depende da característica do processo. A gente tem também o efeito da cavitação na bomba, que é o maior risco que a gente tem, né, que acontece principalmente pela pressão de sucção deficiente ou ausência do fluido de bombeamento, né, se essa bomba por algum acaso começou a ser bombeada em vazio. Então, se a gente, por exemplo, trabalha com a bomba ou muito longe da sucção ou com a pressão de sucção realmente baixa, né, muitas vezes tem gente que costuma regular, algumas empresas regulam a vazão pelo estrangulamento da sucção da bomba. Isso daí pode causar o efeito da cavitação, que são essas presenças de bolhas dentro da bomba que podem acabar se condensando e estragando o material. Então, alguns aspectos de segurança importantes nessa bomba, né? A gente tem sempre em mente que a vibração das bombas pode ser um problema de alinhamento desse conjunto de rolamento e mancal, né? Recebendo uma bomba da manutenção, sempre verificar o sentido de rotação. Acontece muito acidente por manutenção inadequada ainda, né? Antes de dar partida numa bomba reserva, que vai acionar líquidos quentes, ela tem que ser pré-aquecida. Tá? É importante que quando a bomba vai trabalhar com líquidos quentes, ela tem que ser pré-aquecida para que ela seja alinhada com o fluido que ela vai, com a temperatura de operação dela. O aquecimento tem que ser feito com os drenos e os ventos abertos. E quando a gente for colocar em operação uma bomba de produtos criogênicos, né, de temperatura muito baixa, ela tem que ser esfriada, senão o produto pode evaporar e não ser bombeado. A drenagem é feita por uma linha especial de recuperação do produto e o resfriamento pode requerer bastante tempo. Outros cuidados que a gente tem que ter é observar a temperatura dos fluidos antes de começar o bombeamento, evitando assim vaporização que pode causar cavitação. Evitar que as bombas operem em vazio, por causa do risco de superaquecimento e ou risco de incêndio. Evitar a partida nas bombas de deslocamento positivo com a descarga fechada. Durante as paradas das bombas para manutenção, utilizar a sinalização adequada com cartões ou outros sistemas para evitar o seu acionamento indevido. Verificar nível de óleo de lubrificação dos mancais. Verificar sempre as gachetas, substituindo ou ajustando quando for necessário.
providenciar a limpeza dos filtros instalados nas linhas de sucção das bombas e atentar para ruídos anormais, né, alertando sempre a equipe de manutenção. Então, de bombas é esse resuminho que a gente vai mostrar agora. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de turbinas e ejetores. Só um pouquinho aí.